Olhar para o céu noturno e ver as estrelas brilhando e piscando é uma experiência que fascina a humanidade há milênios. Mas o que realmente causa esse efeito cintilante? As estrelas, apesar de parecerem pequenas luzes no céu, são enormes esferas de gás em constante combustão. No entanto, sua luz, ao atravessar a atmosfera da Terra, é distorcida, criando a ilusão de que estão piscando. Esse fenômeno, conhecido como cintilação estelar, é um dos mais belos e intrigantes que podemos observar a olho nu. Vamos entender melhor o que está por trás dessa magia cósmica. A principal razão pela qual as estrelas parecem piscar está diretamente relacionada à atmosfera da Terra. Quando a luz das estrelas atravessa as várias camadas de ar que cercam nosso planeta, ela é distorcida devido às variações de temperatura e densidade do ar. Essas camadas agem como lentes, desviando a luz em diferentes direções. Esse desvio cria o efeito de cintilação que vemos no céu noturno. Sem a atmosfera, as estrelas pareciam brilhantes e estáveis. A atmosfera da Terra não é estática, ela está em constante movimento devido aos ventos e mudanças de temperatura. A turbulência atmosférica, causada por esses movimentos de ar, afeta a maneira como a luz das estrelas chega até nós. A luz, ao passar por essas correntes de ar em movimento, sofre distorções que mudam rapidamente de direção, criando a ilusão de que as estrelas estão piscando. Essa turbulência é mais intensa em noites ventosas ou em regiões com grandes variações de temperatura. Estrelas e planetas estão no céu noturno, mas apenas as estrelas parecem piscar. Isso ocorre porque as estrelas estão muito mais distantes da Terra do que os planetas. Como resultado, a luz das estrelas é vista como um ponto muito pequeno no céu, o que a torna mais suscetível às distorções causadas pela atmosfera. Por outro lado, os planetas, embora distantes, são relativamente mais próximos da Terra e aparecem como discos maiores no céu, o que reduz o efeito da cintilação. No vácuo do espaço, a luz das estrelas viaja de forma reta e sem obstáculos. A distância imensa entre as estrelas e a Terra faz com que a luz percorra milhões ou até bilhões de anos-luz antes de chegar até nós. Durante essa jornada, a luz não sofre interferência, permanecendo estável. No entanto, ao entrar na atmosfera terrestre, as condições mudam drasticamente. É nesse ponto que a luz começa a dançar, ao ser desviada pelas diferentes camadas de ar. O clima também tem um impacto significativo na maneira como vemos as estrelas. Em noites claras e frias, a atmosfera é mais estável, o que reduz o efeito de cintilação. Já em noites quentes e úmidas, a turbulência atmosférica se intensifica, fazendo com que as estrelas pareçam piscar mais intensamente. Além disso, a poluição atmosférica e a umidade no ar também influenciam a qualidade da luz que chega até nós, aumentando ou diminuindo o efeito de cintilação. Em altitudes elevadas, como em montanhas ou observatórios astronômicos, a atmosfera é mais fina e menos turbulenta. Isso significa que, quanto mais alto estivermos, menos as estrelas parecerão piscar. Observatórios astronômicos, como os instalados no topo de montanhas, são projetados para minimizar o efeito da cintilação, permitindo uma visão mais clara e estável das estrelas. Esses locais foram escolhidos justamente por estarem acima da maior parte da turbulência atmosférica. A cintilação estelar é também conhecida como cintilação. Esse fenômeno ocorre quando a luz estelar passa por diferentes camadas de ar com variações de temperatura e densidade. A cada segundo, a luz é distorcida de uma forma ligeiramente diferente, criando pequenas variações no brilho e na posição aparente das estrelas. Esse fenômeno é mais perceptível em estrelas próximas ao horizonte, onde a luz precisa atravessar uma camada maior de atmosfera antes de chegar aos nossos olhos. A poluição luminosa nas cidades pode afetar nossa capacidade de observar as estrelas com clareza. A luz artificial, proveniente de postes, prédios e veículos, cria uma espécie de brilho no céu noturno, ofuscando as estrelas e tornando a cintilação menos visível.
Em áreas urbanas, a quantidade de estrelas visíveis é significativamente menor do que em regiões rurais ou montanhosas, onde a poluição luminosa é mínima. Quanto mais escuro o céu, mais evidente o efeito de cintilação se torna. O fenômeno da refração, que é a mudança de direção da luz ao passar de um meio para outro, é fundamental para entender por que as estrelas piscam. Quando a luz das estrelas atravessa a atmosfera da Terra, ela passa por diferentes camadas de ar com diferentes índices de refração. Essas mudanças causam desvios na trajetória da luz, fazendo com que ela pareça se mover e mudar de brilho. A refração é um dos principais fatores por trás da cintilação estelar. Estrelas que estão mais próximas do horizonte tendem a piscar mais intensamente do que aquelas que estão diretamente acima de nossas cabeças. Isso ocorre porque a luz das estrelas próximas ao horizonte precisa atravessar uma camada mais espessa de atmosfera, o que aumenta a distorção causada pela refração e pela turbulência. Quanto mais baixo no céu a estrela estiver, mais pronunciado será o efeito de cintilação. As estrelas no zênite, por outro lado, parecem mais estáveis. Além da cintilação causada pela atmosfera, algumas estrelas naturalmente variam de brilho ao longo do tempo. Estrelas variáveis, como as estrelas pulsantes, mudam de tamanho e temperatura, o que faz com que seu brilho flutue. No entanto, essa variação natural no brilho das estrelas é um processo muito mais lento do que a cintilação causada pela atmosfera. A piscada que vemos a olho nu é um efeito imediato, causado pelas condições atmosféricas da Terra. Quando observadas do espaço, longe da atmosfera da Terra, as estrelas não piscam. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, por exemplo, veem as estrelas como pontos de luz constantes e brilhantes. Isso ocorre porque, no vácuo do espaço, não há atmosfera para distorcer a luz estelar. A cintilação é um fenômeno exclusivo da Terra, e sua ausência no espaço permite uma visão mais clara e precisa dos corpos celestes. A cintilação estelar, embora fascinante de observar, pode ser um desafio para os astrônomos. Telescópios terrestres são afetados pela turbulência atmosférica, o que dificulta a observação precisa das estrelas. Para contornar esse problema, cientistas desenvolveram técnicas como a ótica adaptativa, que ajusta a imagem em tempo real para corrigir as distorções causadas pela atmosfera. Além disso, os telescópios espaciais, como o Hubble, oferecem uma visão livre de cintilação, permitindo estudos mais detalhados do universo. A cintilação estelar pode variar de acordo com a estação do ano. Durante o verão, quando o ar é mais quente e turbulento, a cintilação tende a ser mais intensa. No inverno, o ar frio e estável oferece condições ideais para a observação das estrelas, com menos distorções atmosféricas. Isso significa que, em noites frias e secas, as estrelas parecerão mais nítidas e menos piscantes, enquanto em noites quentes e úmidas, o efeito será mais pronunciado. Sistemas estelares binários, que consistem em duas estrelas orbitando uma a outra, podem apresentar um efeito de cintilação mais complexo. À medida que a luz de duas estrelas se mistura ao atravessar a atmosfera, o padrão de cintilação pode parecer mais irregular. Em alguns casos, a cintilação pode até dar a impressão de que as estrelas estão piscando de cores diferentes. Esse efeito é particularmente perceptível em estrelas binárias que estão próximas do horizonte. As estrelas podem parecer piscar em diferentes cores, especialmente quando estão perto do horizonte. Isso ocorre porque as diferentes camadas da atmosfera da Terra refratam a luz estelar de forma desigual, separando os comprimentos de onda da luz em diferentes cores. O resultado é que, às vezes, as estrelas parecem mudar de cor rapidamente, de azul para vermelho, por exemplo. Esse fenômeno, chamado dispersão atmosférica, acrescenta uma camada extra de beleza e mistério à observação estelar. O brilho e a cintilação das estrelas têm fascinado os humanos por séculos, mas a ciência moderna nos ajuda a entender que esse fenômeno é o resultado de uma interação complexa entre a luz estelar e a atmosfera da Terra.
A cintilação, que antes parecia mágica, é agora reconhecida como um efeito natural da refração e da turbulência atmosférica. Ainda assim, mesmo com todo o conhecimento científico, o simples ato de observar as estrelas piscando no céu noturno continua a ser uma experiência que desperta admiração e curiosidade. Esse roteiro foi estruturado para capturar o interesse do público, abordando a ciência por trás de um fenômeno natural que todos já observaram, mas poucos compreendem completamente. Até a próxima!